Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Cara dos Esportes. Gabriel Martins aqui pra conversar com vocês sobre NBA em clima natalino. Quem tá vindo, quem tá assistindo, eu tô com um gorro aqui de Papai Noel que eu comprei pra usar no podcast de segunda-feira no estúdio, então eu resolvi aproveitar agora pro episódio de NBA também. Programa de hoje falaremos sobre as possíveis novas regras da NBA para tentar frear o tanking, né? Que o tanking, para quem não sabe, é aquele fenômeno, os times que perdem jogos, não vou dizer de propósito, mas eles pioram o time para ter a pior campanha possível, para com isso ter a melhor escolha possível no draft da NBA. Isso é um problema porque você tem vários times ali com times horríveis sem fazer qualquer esforço para ganhar por múltiplos anos. Então a gente vai debater sobre essas possibilidades e depois vamos falar sobre a rodada de Natal da NBA. Na verdade, a gente vai falar sobre os times que vão entrar em quadra na rodada de Natal da NBA. Achei que a NBA deu uma pequena sorte esse ano, né? Porque a NFL vem meio que tirando o dia de Natal da NBA. Só que calhou que vai ter um monte de quarterback reserva jogando nesse dia 25, né? Então é a chance da NBA recuperar um pouco de espaço. E aqui comigo, para fazer esses debates, o meu amigo Matheus, do NBA do Povo, se não o maior e melhor perfil sobre NBA, tanto no Twitter, Instagram, redes sociais. O cara é milionário, né? O cara que na off-season da NBA tu não consegue encontrar ele no Brasil. O cara tá viajando pelo mundo, já gabaritou a América Latina. Matheus, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao podcast Cara dos Esportes. Boa noite já, pessoal. Mais uma vez participando aqui do podcast. Bora Já gabaritou mesmo a América Latina? Não, cara, falta um pouco ainda. Falta Colômbia, que ainda eu quero ir ainda. Colômbia é um bom destino. Dizem, né? Sim, mas depois da Guatemala. Mas Colômbia, depois da Guatemala, meio que eu cria um interesse em explorar um pouco mais a América Central, cara. É menos conhecido, né? Eu lembro a gente conversando sobre a viagem, eu mandou umas fotos e tal. O pessoal vai menos pra América Central. Foi pro Panamá também, né? Você foi pro Panamá, não foi? Sim. É. Sim, isso. Fui pra Guatemala, daí eu aproveitei que a empresa lá faz meio que um esquema de praticamente ela dá um stopover de graça no Panamá. Então eu fui pra Guatemala, daí fiquei umas 2 semanas lá. Daí eu fui pro Panamá, fiquei uns 5 dias, depois eu voltei pro Brasil. Bem legal. Viajar é bom demais, né? Mas vamos falar sobre NBA, como eu falei ali na intro. A NBA teve uma reunião, né, recentemente com treinadores, general managers e donos de time e tal. Todo mundo faz parte ali do mundo da NBA. E a liga apresentou ali umas possibilidades, ideias para novas regras para frear o tanking, né? Que é um problema, é algo que incomoda os fãs, incomoda a liga, né? Porque você tem um esporte que você tem 5 jogadores em quadra e se um deles for uma super estrela, é uma baita vantagem. E a forma mais eficiente de você encontrar essas estrelas é através do draft. Então o custo, o custo de você ser ruim por um ano versus a recompensa de você encontrar uma estrela compensa muito, e você ser ruim múltiplos anos. E a NBA quer frear isso, né? E entre as regras apresentadas, segundo o Shams Charania, né? Que o Shams Charania publica isso porque a NBA quer que isso seja publicado, meio que pra ver qual vai ser a reação do público, né? Não é aleatório, não é o Shams Charania publicando contra a vontade. Ele não publica nada contra a vontade de ninguém. O Shams Charania, ele é um assessor de imprensa, né? Ele é mais assessor de imprensa do que jornalista, né? Mas entre as regras, e eu quero saber a opinião do Matheus, se ele acha que quais são que poderiam funcionar ou não, a gente tem limitar proteção de picks em trocas, né? A gente vê muito, fulano trocou uma escolha de primeira rodada protegida, top 5, top 8, top 4, top 2 e tal. A NBA busca limitar. Ou seria uma proteção top 4, ou top 14,
ou nenhum outro tipo de proteção, né? Porque aí o time podendo manipular essas proteções, eles podem trocar as escolhas ali com mais segurança, né? Então os times teriam ali que pensar mais, e se você troca uma escolha, você tem um risco maior, então você teria que investir para ser melhor e tal, tudo mais. Os times não poderiam draftar no top 4 em anos consecutivos, ou seja, se o time caiu com a terceira escolha no draft de 2026 e eles tiverem a pior campanha na temporada 26-27, em 2027 a escolha mais alta que eles poderiam ter seria a quinta escolha. Odds da NBA, da loteria serem definidas no dia 1º de março. Isso basicamente você teria basicamente um quarto da temporada que os jogos... A classificação no dia 1º de março seria a classificação que ditaria a ordem, né, da loteria, né? O time com as melhores odds, segundas odds e tal. Então os times poderiam competir de forma livre ali na reta final, brigar mais para tentar ir pro play-in. Então são essas 3 possibilidades. Ainda tem possibilidade de outras coisas, tá tendo ainda discussões e tal, mas foram essas 3 regras apresentadas. Matheus, qual dessas 3 aqui você acha que seria a mais efetiva em termos de uma tentativa de limitar o tanking dos times? Acho que... Não, tem 2 que eu gosto bastante, que é a da proteção. Você meio que não deixa tão... flexibiliza tanto o esquema de proteção. E a questão da porcentagem, né, de chance da loteria. Eu acho que essas 2 para mim me interessam mais, mas pensando assim, escolher uma só, eu acho que a proteção, cara. Acho que a proteção é mais efetiva do que a questão da porcentagem, porque acho que a proteção dá muito, acho que mais flexibilidade. Você dá muita flexibilidade para os times em tanque, meio que, botei aqui troquei a pica aqui, uma proteção aqui meio que fácil, assim, de ser efetiva. Daí proteção, daí cai pro próximo ano, daí se não cair pro próximo ano, daí vira 2 picks de segunda rodada, então... vai seguindo. A questão da proteção é que eu acho que a proteção, do jeito que tá atualmente, ela meio que gera um tanking, né? Porque a gente lembra aquele ano que o Dallas Mavericks perdeu meio que de propósito pra manter a escolha deles, né? Porque se fosse dentro do top 10, eles manteriam a escolha, acho que era algo do tipo. Aí, ao invés deles brigarem até o fim pelo play-in, eles perderam de propósito, o Luka não jogou e tal, e foi a escolha que rendeu a eles o Derek Lively, né? Então, funcionou. Então, essa questão eu acho legal você tirar a flexibilidade das proteções, porque do jeito que tá é muito fácil, né? Porque um time que é ruim, vou proteger aqui top 10 múltiplos anos e eu vou pagar essa escolha lá na frente. Acho que outra coisa também seria proteção de múltiplos anos, né? Acho que você poderia botar uma proteção só numa temporada. A questão do top 4, Matheus, eu acho que ela é rígida, porque a gente vê, o Utah Jazz tá fazendo tank há quantos anos já? Acho que, nossa, umas 3 temporadas no mínimo. Se eu puxar aqui, acho que pode até ser mais. O Thunder também. O Thunder também ficou um tempão. Só que eu acho que pode ser prejudicial pra times que são ruins de forma ética. Por exemplo, o meu Detroit Pistons. O meu Detroit Pistons ficou no top 3 do draft ali, mó tempão. Não foi 100% tank, era porque o time era uma merda mesmo, né? E aí, você meio que... Aí você seria um peso grande. Por exemplo, um time que... O Golden State Warriors, pós Stephen Curry, vai começar uma reconstrução do zero. Não é uma reconstrução que você resolve de um ano pro outro. E... Aí... Eles têm uma escolha alta um ano e no outro não. Você já ficou no top 4, você não vai poder ter uma escolha top 4 de novo. Eu não gosto muito dessa do top 4, pra ser bem sincero. Eu acho que poderia fazer algo tipo, reduz as horas. Ou não pode ter a primeira escolha geral 2 anos seguidos, né? Mas eu acho que top 4 eu acho um pouco radical demais, porque pode punir de forma excessiva os times que são ruins, mas de forma orgânica, né? Não é de propósito.
Sim, quase que também pensando assim, você vê que hoje meio que diminuiu aqueles times que tancam agressivamente, meio que isso diminuiu. Hoje em dia você tem aí meio que mais exposto, assim, que praticamente meio que são times mais limitados, que nem a questão do Clippers, por exemplo. A questão do Clippers, o Clippers não tem pique, então é ruim porque é ruim ali, cara. É uma questão ali mais organizacional, é questão de elenco, questão de técnica, questão de diretoria. Então hoje você tem mais exposto, assim, que não são times, assim, que estão agressivamente tancando, assim. Acho que hoje em dia, ainda mais quando mudaram as porcentagens de chance de pique de primeira rodada, você vê que hoje meio que não vale mais tanto assim a pena. Dallas Mavericks ano passado, você tem, pô, acho que o próprio Hawks. Detroit Pistons ali então ali entre os três ali piores campanhas, ali saindo ali fora do top 3 ali, então hoje em dia você vê que já tem já meio que um resultado ali, meio que não tem tanto assim times assim uh, tancando agressivamente. São times ali que você vai ver ali meio que são limitados mesmo. A mudança das odds da loteria já sacudiu bastante, né? Eu tô aqui com os números. Foi 2019 que essas odds atuais Sim. passaram a valer. De 2019 pra cá, são 14% de chance de ter a primeira escolha geral para cada time do top 3, né? E tem acontecido, né? Por exemplo, Mavericks ganhou a loteria, era 10º, Atlanta Hawks ganhou, acho que a partir da 11ª, e acho que desde que mudou as odds, 3 times ali na parte de baixo do top 10 ganharam a loteria, né? E antes era 25% a pior campanha para ter a primeira escolha geral, 19% a segunda pior campanha para ter a primeira escolha geral e 13% o terceiro colocado para ter a primeira escolha geral. Hoje, se você tiver a pior campanha da NBA, a maior probabilidade é que você vai ter a quinta escolha, né? Porque aconteceu com o Pistons 2 vezes, aconteceu com o Utah Jazz na última temporada. Eu só acho que, assim, tem um problema que, assim, a gente vai voltar, eu peço desculpa porque a gente sempre fala disso aqui. Eu acho que a questão do tanking, o tanking se tornar ainda mais atrativo num cenário de second apron. Porque hoje em dia, para você contratar uma estrela, os times não têm dinheiro para isso. Não tem flexibilidade. É pouquíssimos times que conseguem e tal. E hoje em dia ficou mais ainda destacado que a única forma que você vai conseguir uma estrela é através do draft da NBA, né? Então, e não só isso, né? Você ter jogadores no contrato de calouro se tornou ainda mais valioso com um teto salarial rígido, como é agora, né? Então eu acho que é mais um motivo que esse second apron, né, o segundo teto, prejudica, né? Porque eu acho que ele cria um incentivo maior para os times brigarem para ter esses jogadores em contrato controlado. Sim, então, quase que é isso mesmo, quase que uh, acho que a principal discussão, meu principal meio que contra o Second Apron é que você meio que pune quem sabe bem, sabe draftar bem jogadores que nem o Warriors. Meio que o pivô dessa segunda Apron foi o Clippers e o Warriors. O Warriors porque soube draftar bem e teve um dono que se propôs a investir. E você tem um Clippers que foi meio que montado assim na friagem, esse mercado de trocas, e também tinha um dono que tinha condições, acho que é o dono mais rico de time entre todas as Major Leagues, que é o Sim. Steve Ballmer, a investir e gastar luxury tax, não importa quanto aumente, todos os anos. Na parte do Clippers concordo, mas agora a parte do Warriors, em que você põe um time que sabe draftar bem, eu acho que já discordo, porque você meio que fica assistindo, cara. É um time que sabe montar, sabe desenvolver, e você é punido por isso, que nem hoje a gente vê, por exemplo, que nem o Thunder hoje. O Thunder soube disso e meio que o Sam Presti já meio que adiantou com os contratos ali, os novos contratos do Chet, do Jalen Williams. Então, já são casos raros ali que você vê essas exceções onde ali os times eles têm meio que um escape ali, que nem os contratos do Jalen Williams. Você consegue trocar, assim, você consegue ainda burlar um pouco, mas isso aí são casos muito raros, assim. Então, é complicado porque você vai ter que ter a competência, talvez a sorte, porque pode acontecer ali um injury prone, por exemplo,
de achar um franchise player no draft e depois você ter ainda saber usar o cap para montar o time ao redor dele. Que não é só tanto o time titular, como também o banco. Hoje, o Thunder é o Thunder porque é o time mais versátil que você tem. Você tem versatilidade tipo de titular e os reservas. É o time mais completo de hoje. E eles conseguiram montar esse time porque fizeram uma troca com um conjunto de circunstâncias que nunca vai se repetir, né? A troca pelo Paul George, né? Então, eu acho que deveria haver um benefício. Você seleciona um cara no draft e ele ele é All-Star. Eu acho que você deveria ter, 10% do contrato dele não vai contar no teu cap, né? Ou se ele ficar 8 anos no seu time, conta menos pro teu cap, né? Acho que pra incentivar, né? Porque eu acho que do jeito que tá, se você acerta, tipo o Thunder acertou o Chet, acertou o Jane, acertou a troca pelo Shea, e eles não trazem, o benefício deles é que eles não podem mais ter nenhum jogador caro além desses três, né? E você pode ser tipo a Atlanta Hawks, deu maior sorte, ganhou a loteria. No ano que era o Ricochet a primeira escolha geral, né? Nada contra o Ricochet, que eu até acho que ele, apesar a temporada dele não ser das melhores, eu acho que ele vai ser um bom jogador por muito tempo na NBA. Mas, não é a loteria. Pistons, acertou com o Cade, espetacular. O Pelicans parecia que era uma loteria geracional, mas terminou a estar com o Zion aí, né? E sabe-se lá o que vai ser do futuro do Zion. Vamos entrar na rodada de Natal. Lembrando pro pessoal novamente, a gente não vai ter podcast nessa quarta-feira, né? Véspera de Natal, que é o podcast sobre a NFL. A gente vai ter um podcast indo ao ar na sexta-feira de manhã sobre NFL exclusivo para apoiadores e para membros do canal. Então, link tá na descrição, se torne membro do canal, se torne apoiador. Vamos falar da rodada aqui de Natal, né? Mas na verdade é mais uma desculpa aqui pra gente falar sobre os times que estão envolvidos nessa rodada. E vamos começar às 2 da tarde, todos os jogos de transmissão da ESPN aqui no Brasil. New York Knicks contra Cleveland Cavaliers. O New York Knicks vem do título da Copa NBA. E o Cleveland Cavaliers do meu amigo Matheus. Crise, dá pra dizer crise com múltiplos Is e ponto de exclamação, Matheus? Você tá mutado. Liguei aqui de novo. Então, crise acho que dá pra considerar porque, comparado à temporada passada, que já são 13 derrotas, acho que o time temporada passada, chegou a 13 derrotas lá por fevereiro, março, então é decepcionante porque é o único time que tá na segunda pro, então meio que ou é agora ou já era agora ou bust, então então é meio que um fracasso, porque você vê o Knicks ali já um time à frente ali, eu já vi não só o Knicks, mas o Celtics também, o time perdeu 2 ou 3 jogos já pro Toronto Raptors essa temporada, então um time também que tá cedendo muitos pontos na defesa, que nem ontem foi mais de 130 pro Charlotte Hornets. Então, é frustrante, cara. Por enquanto é uma decepção, é uma das maiores decepções da temporada. Então, é bem preocupante. Eu diria que é a decepção da temporada, né? Porque acho que é o Cleveland Cavaliers ou Clippers. E eu tinha expectativa muito mais alta pro Cavaliers do que pro Clippers, né? E é um time que, assim, na off-season eu elogiei aqui no podcast. Eu falei, eu acho legal eles não terem... Eu acho que era muito fácil você entrar em pânico e tentar mudar ali, e tentar fazer uma troca muito arriscada e tal. Não fizeram. E eu acho que foi a decisão correta na época, mas agora, em retrospecto, você vê que é um time que precisa mudar. É um time que não tá funcionando, nada tá funcionando. Só que a questão também você não é o ideal você vender em baixa, né, Matheus? Porque, obviamente, aqui você tá pensando em Allen e Darius Garland, né? O que você pode conseguir pelos dois no mercado de trocas, né? Porque eu sinto que a paciência com eles já acabou. Eu sei que a sua paciência, especificamente, já acabou há muito tempo, mas você também não quer... Você vai vender, entre aspas, você vai trocar eles quando o valor nunca teve mais baixo, você não vai conseguir muita coisa pelos dois, ainda mais levando em conta o contrato dos dois. E aí, você vai mexer no Evan Mobley, o Mitchell é intocável, claro,
mas vai mexer no Evan Mobley, que ele sim tem valor de mercado, né? Então, eu não sei, dá pra trocar? Você acha que dá pra fazer algum negócio que você consiga algo de verdade pelo Jared Allen ou pelo Darius Garland? Pior que o time na segunda prova ele meio que complica, porque você fica muito mais limitado, então, que nem na época, antes ali da temporada, ali, o pessoal falando do LeBron, mas pra fazer a troca lá, você tinha que envolver trocar os dois, Jared Allen e Darius Garland, e talvez se livrar do Struz. Então, cara, muito complicado, hoje em dia é bem mais complicado. As trocas não é só aquela coisa, nem a gente via bater salário, sessões de não, ali é um esquema muito mais complicado. Estando acima do segundo teto, vocês não podem agregar 2 jogadores pra tocar por um, né? Aí teria que envolver terceiro time e tal, é muito difícil mesmo. É uma situação complicada. Você acha que tem salvação nessa temporada? Cara, depende, por causa que a gente tem que esperar, por exemplo, que nem agora o Sam Merrill voltou de lesão. Agora você tem o Struz também, que tá se recuperando de lesão, então a gente tem que ver, mas só que meio que uma decepção, por exemplo, que nem o Lonzo Ball, por exemplo. O Lonzo Ball, no momento da troca com o Bulls ali pelo Isaac Okoro, foi meio que um cenário otimista, porque a gente tinha meio que um jogador que poderia contribuir nos dois lados, só que ultimamente o Lonzo não tem sido esse jogador que contribui bastante assim, no ataque. Então meio que tá meio daquela coisa de 6 por meia dúzia, então tem isso. O DeAndre Hunter também abaixo também, porque a gente aconteceu a troca a mesma coisa, tem sentimento otimista de tipo, se a gente achou um sexto homem, um cara ali que vai contribuir pelo menos uns 15 pontos ali saindo do banco, um dos melhores sexto homens assim da liga, e mesma coisa rendendo bem abaixo. Cara, é complicado pensar, porque a gente também tem a questão também técnica também, por causa que se compara ali a última temporada com essa, você tem muita gente questionando o trabalho do Ken Atkinson, aquela coisa, será que ali a mente ali por trás de todo o ataque era quem? Era o Jordan Ott, que hoje foi pro Phoenix Suns? Porque como assim um ataque que era avassalador, avalanche, tudo, e agora essa temporada agora isso mudou tudo, um ataque feio, um ataque que não produz, uma defesa que não consegue defender, um Evan Mobley que de certa forma regrediu. Então são muitos fatores ali que você meio que tenta achar uma explicação. É o que? É um certo jogador? É uma questão técnica? Que pode ser? E meio que o cerco vai fechando, porque e aí, que movimentação posso fazer? Vamos passar. Que movimentação posso fazer? Porque e aí, onde que está o problema? Ou são vários problemas? E aí, o que eu posso fazer? É um cenário muito complicado, porque é muita coisa que você tem que analisar. Sim, é uma situação complicada mesmo. Do Cleveland Cavaliers e o New York Knicks tudo dando certo, campeão, o time tá jogando bem, então a troca de técnico surtiu muito efeito. Vamos passar agora pro jogo que, na minha opinião, é o melhor jogo desse calendário aqui de partidas. Oklahoma City Thunder contra San Antonio Spurs em San Antonio, 4:30 da tarde, em Oklahoma City, na verdade. Esses dois times acabaram de se enfrentar na semifinal da Copa NBA e os Spurs venceram. E um negócio que é um jogo que pode ser tipo a rivalidade na Conferência Oeste nos próximos 10 anos, né? E eu acho que um ingrediente muito legal é que claramente o Wembanyama e o Chet Holmgren não se gostam. E principalmente o Wembanyama não gosta do Chet Holmgren, né? Você vê assim, quando os dois se envolvem num lance, o Wembanyama fica encarando e tal, o Chet não gosta dele, e dá pra entender porque os dois já se enfrentaram muito na base, né? E eu imagino, porque jogaram seleção de base os dois, né? Tem aquele mundial que os dois se enfrentaram, que o Wembanyama foi eleito o MVP, né? E eu imagino pro Chet Holmgren, né? Porque ele, tipo, ele jovem, assim, pô, tu é a grande promessa e tal, não sei o quê, mas tudo que você faz, tem um cara francês que faz melhor e ainda é maior que você, né? Que é o caso do Wembanyama, né? Então eu acho que é um jogo muito legal, que torcer pra ter todo mundo em quadra, o que tudo indica,
vai ter, e eu acho que tem tudo pra ser, no papel, é o jogo mais atrativo, na minha opinião. De novo, você tá mutado. De novo, aí foi? Foi. Então, só pra evitar só o barulho externo, só na hora que você tá falando, só isso. Sim. E agora, de novo, então, por falar hoje já tem um Spurs e Thunder hoje, se não me engano. Sim. Acho que isso, já tem um Spurs e Thunder. Pra mim, em questão de contexto, assim, pro jogo da Natal seria melhor que não tivesse, mas como foi ali um jogo ali de Copa NBA ali, que ninguém sabia quem se enfrentar ali na semifinal, então meio que releva, mas seria melhor se não tivesse. Então, hoje a gente não sabe, acho que a questão é o Wembanyama jogar hoje, porque o Thunder tá vindo de back-to-back, ontem eles jogaram sem o Hartenstein, sem o Chet, acho que quem mais? Ludort, não lembro se jogou, não, o Ludort jogou. Eles pouparam os jogadores ontem e hoje eles já estão confirmados, não estão no injury report do Thunder pra hoje. Única dúvida é o Victor Wembanyama, que tá como questionable por questão de ele tá voltando ainda, né? Dele. Ele tá voltando ainda. Ele tá voltando ainda, ele tá jogando no banco ainda. Mas, cara, depois da semifinal da Copa meio que aumentou, porque você viu ali o Victor Wembanyama jogando ali 20 minutos saindo do banco ali, você vê ali, por exemplo, que nem, eu não vou lembrar, acho que o plus-minus dele, mas eu lembro que ele jogou coisa de 5, 7 minutos, pô, ele tinha mais um plus-minus positivo de mais de 10, 15, se não me engano. E você vê que meio que o Thunder ele morria quando ele saía e tipo, quando ele entrava, a diferença diminuía. Então, a NBA tá meio que apostando nessa com uma rivalidade. Eu tinha a opinião que o melhor pro Natal seria colocar Thunder e Nuggets, porque pra mim acho que a questão dos últimos playoffs, porque Sim. Foi tipo, ali, é que a questão é que meio que a lesão do Aaron Gordon do Christian Brown meio que deu uma, porque hoje você tem o Jamal Murray jogando em nível All-Star, você tem o Denver Nuggets hoje com o Ken Johnson no lugar do Michael Porter Jr., então pra mim era a questão, tipo assim, é um duelo de MVP no Natal, então... e preview da final do Oeste também, né? Isso, você meio que planeja ali ver ali um Thunder e um Nuggets ali em algum momento ali, talvez uma semifinal, numa final de conferência. Então, pra mim, esse seria meio que o jogo. Mas como essa semifinal da Copa, assim, eu já meio que mudei. Tipo assim, faz um pouquinho de sentido. É uma aposta um pouco mais a longo prazo, porque ainda a gente não tem ali um Victor Wembanyama no auge, ali, um Chet no auge, mas são times promissores ali. Você tem o Spurs com o Dylan Harper, Stephen Castle, o De'Aaron Fox. Você vê ali o Luke Corneli segurando a barra ali como pivô titular. Então tem um potencial. Depois dessa semifinal você vê que tem um potencial, porque o jogo ele muda. Você vê ali que a presença do Victor Wembanyama é muito impactante, porque você vê que quando ele entra ali, você vê que o número de infiltrações do Thunder ele diminui drasticamente. Sim. Quando ele sai ali, a primeira ação ali é a infiltração do Thunder. Então, vamos ver, acho que depende também do que vai acontecer também nesse jogo de hoje também. Será que ele joga? Não, e aí? Como vai ser? Hoje é o jogo em San Antonio, e daí Natal, o jogo em Oklahoma City. Foi mal te interromper, Matheus. Eu acho que é muito importante a NBA estabelecer essas estrelas jovens, né? E você tem... Vai ter uma hora que o Curry e o LeBron vão se aposentar, né? Então você tem que ter esses caras e não adianta. Eu achei que a NBA teria colocado, né, Warriors e Lakers, né, pra ter mais um Curry e LeBron e tal. Mas eu acho que é muito importante. Eu acho que a NBA falhou nos últimos anos em estabelecer uma geração de jovens, né, pós, sabe, LeBron, Curry, Kevin Durant e tal. Porque, por mais que a gente que é muito fã de NBA, a gente ama Jokic, Shea, Tatum e tal, mas eles não têm nenhuma fração do impacto cultural que LeBron, Curry e Kevin Durant têm, né? Então, eu acho que a NBA... Assim, também não dá pra repetir toda a geração, né? Como o que eles fizeram, né? Mas acho que o Wembanyama é um desses caras.
O Wembanyama, ele tem tudo pra ser a face da liga. Ele tem que jogar no Natal todo ano e acho que esse jogo promete bastante. Vamos passar pro próximo, que eu acho que é um pouco deprimente. Às 7 horas da noite, Golden State Warriors contra Dallas Mavericks. Eu acho que o Warriors é um dos times que, sei lá, mais deprimentes, na minha opinião, de se assistir. Porque, beleza, você tem o Curry ainda jogando um absurdo, né? Ainda é o Curry. Mas nada funciona no resto do time. Ninguém parece que tá jogando seu melhor basquete, além do próprio Curry. E do lado do Dallas Mavericks, o Cooper Flag tá subindo cada vez mais. Ele tá correspondendo a todas as expectativas. O time tem problema. Foi ontem, né? O Klay Thompson teve o primeiro tempo de 20 pontos, se eu não me engano, né? E até tava, porra, Klay Thompson jogando pra caralho e Philip Rivers em campo no Thursday Night Football, né, na NFL, né? Que ano que a gente tá, né? Mas, sei lá, esse time do Golden State Warriors me deprime um pouco, Matheus, porque eu gostaria de ver sei lá, o Curry numa situação que ele pudesse ser mais relevante, não mais uma situação que ele que tem que carregar o piano, como tem sido aí pós-título dele em 2022. Assim, a questão do Warriors, né, só questão também de elenco, mas questão técnica. Você vê que o Warriors não tem eles não definiram ali, por exemplo, que nem um quinteto. Agora que eles meio que montaram um quinteto ali pra seguir ele ter sequência, só que antes era um quinteto diferente pro jogo. O Steve Kerr sempre com aquela tarde de colocar um lineup de 3 ou 4 armadores, sempre aqueles mal Tá na hora de um novo técnico? Tá na hora de um novo técnico no Golden State? Então, sim, que nem ontem você vê ali o Draymond Green discutindo com o Steve Kerr ali, no meio do timeout ali. Daí o Draymond Green saindo ali, levantando, indo pro vestiário, depois voltando, ele não entrando mais no jogo. Você vê ali jogadores que nem, por exemplo, que nem o Will Richard. Você vê o Steve Kerr dando declarações que, tipo, não é uma questão técnica, por exemplo, que ele não colocou, por exemplo, o Will Richard em 3 jogos seguidos, que não foi nem questão de lesão ou nada, foi porque o Steve Kerr não quis. Aí você vai ver o motivo, uma questão técnica? Não. É uma questão que eu prefiro dar mais minutos a veteranos. Não é uma questão técnica, tipo assim, não, ele precisa mais rodagem, não. É uma questão tipo assim, não, eu quero respeito aos veteranos, eu prefiro colocar mais os veteranos, eu acredito mais os veteranos. Então, daí você deixa o moleque lá 3 jogos, ele esquentando o banco, se entrar daí do primeiro jogo que ele volta, ele mete 20 pontos. Daí você vê que não é só uma questão ali de qualidade ali do elenco, mas também uma questão de técnica ali, do técnico mesmo. Você vê que algumas coisas não tem sentido ali. A própria minutagem do Curry ali, você vê ali o Curry pegando fogo, daqui a pouco ele sai do jogo, ele vai pro banco. É muito confuso, cara, muito confuso. Você vê ali o Jimmy Butler, o pessoal chamando de Jimmy Butler, ali que o contrato ali, 56, 55 milhões. Daí, 15 pontos por jogo, etc. E aí, cadê aquela história de Robin, né? O seu Robin do Curry. Cadê aquela história do seu Robin do Curry? Tá sendo nem o Alfred, então, né, agora, o Jimmy Butler. Então. Então, se fica naquela, parece que, por exemplo, que nem em 2022 o que fez sucesso foi você ter o Curry ali, um Robin ali que seria o Andrew Wiggins, e o Alfred que seria o Jordan Poole. Você tinha 3 caras ali que poderiam meio que explodir ali a qualquer momento no jogo ali e emendar uma sequência. Hoje em dia você não tem isso. Hoje em dia você tem só o Curry, o Jimmy Butler, talvez. Agora uma terceira opção você não tem. Você não vai ter ali. Você tem ali um Podziemski ali muito inconstante ali. Ele vai te entregar em 5 jogos ali, talvez 2 ali no máximo, jogos bons, depois ele jogos totalmente desastrosos. Você tem ali um Quinton Post que melhorou na defesa, mas só que no ataque ele só vai ter a bola de 3 se cair. E o Kuminga? Tem o Smooth também. O Kuminga, esse aí, cara, é só esperar chegar janeiro, tá disponível pra troca e trocar, cara. Por causa que tem a questão, tem um atrito ali entre o Steve Kerr e tudo, mas, por exemplo, ele pegou o DNP, acho que nos últimos jogos ali, no último que ele entrou, ele foi desastroso ali, decisões ruins atrás de decisões ruins, então é uma questão ali que meio que é uma relação que já acabou já, ele só esperando só o ponto final ali que é troca, só esperar trocas. Ele não saiu do Golden State Warriors porque ele era free agent restrito, né? Kuminga, isso. Então, por isso que ele não saiu e... Assim, eu não tô nem dizendo que o Jonathan Kuminga é um super jogador que
que o Warriors tá segurando e tal. Mas eu acho meio beira criminoso a forma como o Steve Kerr maneja a situação do Kuminga, né? E você tem o Jimmy Butler, a última vez que eu vi, ele tava com 12 arremessos por partida e tal, né? E ele dizia que ia ser o Robin. Eu não sei, hoje ele é o quê? É o cara que limpa a piscina da mansão do Bruce Wayne, né? Algo do tipo, né? Porque nem perto de Robin, né? E assim, eu até acredito que o Stephen Curry não quer ver o Steve Kerr saindo. Não faz muito sentido você fazer uma mudança de treinador nessa reta final do Stephen Curry. Mas ao mesmo tempo, eu acho que esse trabalho do Steve Kerr já tá muito defasado, muito se arrastando já há uns 2 anos, pelo menos, né? E ele não consegue, assim, não que assim, o time tem as limitações e tal de folha salarial agora com teto rígido e tal, mas o time foi campeão em 2022 porque foi um ano estranho no Oeste e você tem o Stephen Curry, né? E você tem o Jordan Poole e o Andrew Wiggins tendo temporadas completamente fora da curva da carreira deles, né? E depois disso, esse time tem, assim, as inconsistências, né? Ele se apaixona por uns caras e outros ele não quer nem dar minutos, né? Então eu acho que o Steve Kerr tá fazendo um trabalho muito ruim nesses últimos 2 anos. Mas ao mesmo tempo também, o Curry tá o quê? 38 anos, né? Vai jogar mais quanto tempo nesse nível? Você vai trazer um novo técnico, né? E eu também não acho que. Eu não acho que tem uma versão desse time também que brigaria por um título. Porque eu acho que a diferença de talento em relação ao restante do Oeste é muito grande. Vamos passar pra. Aliás, rapidinho sobre o Dallas Mavericks. O time vai brigar ali por uma vaga de play-in, né, Matheus? E só, né? E agora a questão é quando ou se. Eu não sei nem se. Mas questão de se ou quando o Anthony Davis vai ser trocado. Assim, a gente meio que daria pra ter um pouquinho mais de esperança, por causa que provavelmente a tendência, pelo que parece, é o Kyrie Irving ainda voltar nessa temporada. A questão é talvez seja quando. Mas o Anthony Davis praticamente acho que, tanto que tem noticiado, várias fontes têm noticiado, a tendência é troca acontecer. Você vê ali D'Angelo Russell, provavelmente trocado também. Klay Thompson talvez, você vê matéria, saiu na ESPN, o Curry meio que pedindo pro Klay Thompson de volta. Você tem o Daniel Gafford, que é um cara que tem mercado ainda, então você vê ali, o Kyrie Irving, pelo jeito parece que ainda é uma parte do plano a médio e longo prazo ainda do Dallas Mavericks, questão do desenvolvimento do Cooper Flag, mas ainda é meio confuso, cara, meio confuso. Você vê depois ali da demissão do Nico Harris, ali, você vê ali aquela história do dono ali, conversando com o torcedor ali na beira, ali, da quadra, ali, falando que, eu cometeu um erro, etc. Você vê ali, o Anthony Davis ali, você vê ali estatísticas ali bizarras ali, que o Cooper Flag já ultrapassou o número de jogos do Anthony Davis. É meio que a tendência é ser essa, cara. Então, é um time meio que confuso ali, meio que você tem que esperar ainda o desfecho ali ainda até fevereiro ali na trade deadline ali é onde você vai ter ali a conclusão das Mavericks aí. Vai disputar alguma coisa, ou vai, tipo, só meio que a questão de experiência mesmo, fazer uma gracinha ou não. Sim, concordo. Vamos passar para Lakers e Houston Rockets, jogo às 10 da noite, horário de Brasília. A última notícia que eu vi é que o Austin Reeves deve voltar hoje contra o Phoenix Suns. O Luka eu não consegui encontrar nenhuma definição ainda. A boa notícia é que o LeBron vem jogando melhor, né? Teve aquele início, teve aquele jogo de 8 pontos dele, né? Que até a gente conversou em off, né, Matheus? Que eu tava bem preocupado de ser o início do fim ali do LeBron, né? Mas eu não tô pronto para um mundo, para uma NBA sem LeBron James, mas ele vem jogando melhor. É um time que, assim, claramente é um ano de transição, né, da era LeBron pra era Luka Doncic. O que você acha que esse time pode alcançar esse ano?
que assim, é um time que tá brigando pra ter mando de quadra, né, na Conferência Oeste nesse momento. Eu, particularmente, acho que eles não têm defesa suficiente pra competir de verdade no Oeste, mas o pessoal vai sempre falar, né? É o time que tem o LeBron e o Luka. E aí, o que você acha que esse time dos Lakers pode ser? Eu acho que o cenário do ano passado pode se repetir, por causa que questão de você tem aqui mesmos problemas, defesa, você não tem um pivô reserva, você tem o Jackson Hayes ali, que deu uma progredida e tanto ali, etc, mas mesmo assim não é aquele pivô ali que vai segurar a barra ali, não vai pegar aquele montão de rebotes, né, aquele protetor de aro, então eu acho que pode acontecer a mesma coisa do ano passado, da temporada passada, dependendo do matchup, pode acontecer, então é difícil porque você vê um Luka ali que tá jogando bem ali, mas você vê que ultimamente a seleção de arremesso deles tem sido bem um pouco duvidosa ali, principalmente os arremessos de 3 ali, e é complicado, cara, a projeção é meio complicada porque que nem, por exemplo, que nem o LeBron meio que não teve a off-season que normalmente ele tem, por causa da questão do nervo ciático. Você tem, por exemplo, que nem o Luka, pelo que eu vi, existe chance dele jogar no Natal contra o Rockets, tem uma chance real, nada confirmada, mas porque é uma lesão de panturrilha, ainda mais que essa é a temporada da lesão de panturrilha. É a lesão da temporada, né? Essa lesão da panturrilha, né? Isso, é a temporada da lesão de panturrilha. Austin Reeves, tava fora da lesão da panturrilha. O Embanyama com restrição de minutos por causa de lesão da panturrilha. Você tem Brandon Clark, que voltou de cirurgia, não sei o que, lesão da panturrilha. Jamoran. Então, isso, Jamoran. Cara, vários. É uma lista grande, cara, é uma lista grande. Mas, você tem isso, a questão mesmo do Lakers, essa defesa, cara. Ainda mais que quando você vê, por exemplo, vão acontecer jogos contra o Phoenix Suns, contra o Thunder, times que vão bombardear ali no perímetro ali, então você não tem muito ali, que nem o Jared Vanderbilt, por exemplo, é um cara que não foi muito usado nos últimos jogos. Ele voltou a ser usado pelo J.J. Redick justamente porque eles queriam testar uma coisa diferente na defesa, porque o Jared Vanderbilt é aquela questão de aquele jogador que você vai colocar só para defender só, não um jogador que deu aquele salto que era necessário para ele continuar ali na rotação, porque ele foi tirado da rotação porque é um jogador que é completamente nulo no ataque. Ele vai ali receber de vez em quando uma bola livre no corner, mas ele não vai matar, ele não desenvolver esse arremesso. Então meio que ele foi jogado ali para fora da rotação e voltou só agora porque o Lakers quis tentar alguma coisa diferente para ver se consertava esse buraco ali, se ter menos pontos. Deu um pouco certo, mas a mesma coisa, você vê um time cedendo bastante pontos. Você tem um LeBron frágil, porque tem a questão lesão no pé, tem a questão no nervo ciático. Então, cara, são várias coisas e você ainda vê meio que uma busca talvez do Lakers de talvez fazer alguma coisa na trade deadline, porque falta ali por exemplo, um pivô reserva de verdade. Sim. Jackson Hayes não é um cara ali que vai, tipo assim, que vai talvez passar mal de novo, por exemplo, contra um Rudy Gobert, por exemplo. Sim. Então... eu acho que é um time que, se fizer qualquer coisa, vai ser pequeno mesmo. Vai ser realmente pivô reserva, não vai ser nada muito grande. E quanto ao Houston Rockets, o que tá acontecendo com esse time, né? O time que parecia ali formar um Big Tree em determinado momento com o Thunder e com o Denver Nuggets, vem em queda livre, né? Inicialmente, Reed Shepard tinha começado a jogar muito melhor e tinha, sendo um bom armador vindo do banco, jogando 30 minutos e tal. E o time, acho que foram 7 derrotas nos últimos 10 jogos, algo do tipo aqui, pro 5-5 nos últimos jogos, né? Mas teve uma sequência pior antes disso. É um time que caiu muito de rendimento, Matheus. O Houston Rockets é um time que tá dando trabalho, assim, que eles começaram muito bem, né? Porque eu imaginava que seria uma curva de aprendizado e tal, mas eles começaram muito bem, só que com algum encaixe porque os principais jogadores estão lá, Kevin Durant, Sengun, Amen Thompson e tal, mas é um time que vem tendo muitas dificuldades para encontrar um equilíbrio entre ataque e defesa nas últimas semanas. Sim, é meio estranho, ainda mais porque
apesar que ainda tem a questão do Fred VanVleet, né? Porque meio que o Houston foi meio que improvisando, aquela coisa, tipo, se putz, o Fred VanVleet lesionou, LCA, e o que a gente faz? A Man Thompson, a gente joga o Man Thompson para armador, o Reed Shepard. Então, ficou aquela coisa, meio que de última hora ali, um improviso ali. Aí beleza, foi indo, daí foi dando meio que certo, e depois meio que deu uma estagnada. Daí você vê ali, tenta procurar ali qual que é o problema ali, o que tá acontecendo. E, cara, acho que talvez tenha algumas questões, algumas decisões do Udoka também, tem algumas decisões do Udoka. Não sei, a gente tem que ver se tinha, por exemplo, que nem o Dorian Finney-Smith, acho que deve voltar em breve, já tá, acho que fazendo os treinos ali deles, arremessos dele, que eu já vi pelas últimas notícias que eu vi. Não vai ser o Dorian Finney-Smith também que vai salvar o mundo, isso, né? Sim. Mas é meio que quando saiu a contratação dele, foi meio que tipo assim, meio que uma contratação meio que deu uma repercussão, porque era meio que um jogador meio que valioso assim, no mercado, porque pela temporada com o Lakers, né? Era um jogador que funcionava muito bem com o Luka e meio que acabou saindo pro Houston Rockets, que depois fez a troca do Durant, etc. Então, tinha meio que aquela expectativa se putz, a tríplice ali, é Thunder, Nuggets e Houston, ali no Oeste. Esses três, um desses três aí que é meio que, tipo, seu campeão é entre esses três, assim, sabe? Só que daí você vê que meio que o Spurs entrou nessa briga, a gente viu que o Spurs entrou nessa briga, por mais que ainda não seja uma certeza ainda, é um time de desenvolvimento, mas mesmo assim já entrou meio que nessa conversa. O Denver Nuggets, apesar da lesão do Christian Brown, do Aaron Gordon, meio que deu um salto, o Jamal Murray deu um salto, provavelmente vai pegar o primeiro All-Star dele agora nessa temporada. Eles tiveram um calendário difícil agora, o Houston Rockets, né? Tava olhando aqui. Enfrentaram o Nuggets 2 vezes e tal, mas, tipo, perdeu pro Dallas Mavericks, né? Perdeu pro Pelicans, você deu 133 pontos pro Pelicans, perdeu pro Sacramento Kings, né? Você perdeu alguns jogos ali que você não deveria, né? Mas a minha tendência é acreditar que eles vão manter aí, vão retomar a sequência que eles estavam antes. É um time muito talentoso. E pra gente encerrar, Minnesota Timberwolves e Denver Nuggets, 00:30, o horário de Brasília. Esse jogo que meio que tem sido uma grande rivalidade, né, Matheus? Os dois times que se enfrentaram, acho que 2 anos seguidos nos playoffs, né? E são dois times que não se gostam. E o Anthony Edwards, ele voltou de lesão recentemente, voltou muito bem no último jogo contra o... Não lembro qual foi o último jogo agora dele. Ele jogou muito bem, que ele decidiu... Qual? Que ele foi contra o Thunder, que ele meteu... contra o Thunder, Jogou muito bem, que teve toco no Shai Gilgeous-Alexander e tal. É um jogo bem interessante. Sim. Acho que o que você falou, né, sobre a questão do Nuggets e o Christian Brown, Aaron Gordon, mas a gente tá caminhando pro Jamal Murray ser All-Star pela primeira vez na carreira, né, porque ele tá jogando muito bem. Sim. Mas vale a pena ser All-Star? Não seria que, pra marca dele, Matheus, não seria melhor ser, eu sou o melhor jogador da história da NBA que nunca foi All-Star? Que foi por muito tempo, foi o Mike Conley, que ele, por muito tempo, ele era o melhor cara que nunca tinha sido All-Star até ele ser All-Star, né? Sei lá, será que vale pro branding do Jamal Murray? Talvez seja melhor ele dar uma segurada e não ser All-Star. Sim, depende. Mas, por exemplo, se tivesse aquela questão a bonificação contratual, acho que valeria mais a pena. Claro. Valeria a pena, com certeza, porque hoje em dia é muito mais difícil agora, ficou mais difícil você ganhar mais dinheiro hoje em dia. Mas ele tá jogando muito bem, ele, enfim, ele tá voltando a ser aquele Jamal Murray da sequência do título, né? Que é o... E mostra como é importante, né? Porque você pensa nos problemas desse time do Denver Nuggets, tal, lesões, o Jamal Murray tá jogando bem, o Denver Nuggets continua ganhando, né? Eu acho que é o mais perto de Jamal Murray dos playoffs que a gente já viu na temporada regular. Sim. E quanto ao Minnesota Timberwolves, assim, é um time que, sei lá, eu acho que todo ano a gente meio que subestima o Minnesota Timberwolves, né? Já tá na 5ª colocação, vem de 8 vitórias nos últimos 10 jogos e o Anthony Edwards se colocando ali não diria na briga pelo MVP, mas logo abaixo ali da briga pelo MVP. É um time muito forte, é um time muito duro, mas que ainda tem um buraco gigantesco. É um time que precisa de um armador, né? Eu sei que você não quer desistir do Rob Dillingham, né? Mas ao mesmo tempo
você precisa de alguém ali pra... Eu não tô dizendo pra um cara pra ter, sei lá, 15, 20 arremessos, mas um cara pra trazer a bola da defesa pro ataque pra não ter que ser tudo nas costas do Anthony Edwards. Eu gostaria muito de ver a equipe tentando adquirir. Não sei qual é, tem que pensar, mas eu gostaria muito de ver a equipe adquirindo um armador ali de... Um cara profissional, né? Um cara que sabe armar um time. Sim, então, Rob Dillingham meio que não é o cara pra hoje, cara, não é o cara pra hoje. Você vê ele meio que uma inconstância, ele é meio que um pouco do cenário do Darius Garland, não é aquele cara que você vai ter que meio que não vai te dar uma contribuição assim, imediata dos dois lados da quadra, não vai ser esse cara. Então, principalmente ele também não vai dar aquela compensação no ataque que compensa a buraco na defesa. Então, falta essa peça ainda. Julius Randle, eu sou meio cético assim, questão do Julius Randle. Não é um cara que meio que às vezes pode contribuir ou às vezes vai te deixar na mão. O estilo de jogo dele é às vezes meio estranho, eu acho às vezes meio estranho. Às vezes, pra mim, acho que falta um pouco mais de, pode dizer, cuidado ali. Às vezes é um pouco mais aquela coisa do bully ball, mas depois falta aquele cuidado, você sabe? Aquela coisa, aquela malícia pra, entendeu? Não cair, por exemplo, numa pau de ataque ali, questão de alguém ali, um Ludort ali, ou um Austin Reeves ali, na questão, por exemplo, de cavar uma falta de ataque, por exemplo, falta essa visão, assim, sabe? Uhum. Então, pode faltar isso, às vezes o Rudy Gobert, cara, às vezes o Rudy Gobert, apesar de, tipo assim, tem a diferença na defesa, só que, às vezes no ataque ele tem algumas coisas ali que meio que, eles erram algumas coisas muito básicas ali, até mesmo no próprio jogo contra o Thunder mesmo, tem um lance ali que o Shai dá um toco nele, e daí na sequência ele tá praticamente ali sozinho, ele é só pular e duncar a bola, ele praticamente dá um airball na dunk. Então tem uns momentos assim que tipo assim, cara, isso é meio que tipo assim, como que você erra, cara? Você é o pivô do time, como que você erra um negócio tão fácil assim? É aquela foto meio que parece que sem, não pode dizer, coordenação, sabe? Sem coordenação. Não dá nem pra dizer que é porque ele tá velho, né? Porque sempre foi isso, né? Então, sempre foi isso, sempre faltou essa coordenação assim pra ele. Às vezes parece um pouco meio que desastrado, assim, sabe? Então, tem isso um pouco, mas às vezes também é uma inconstância, por exemplo, do Ante DiVincenzo, às vezes você passa até um pouquinho de raiva assim, do Ante DiVincenzo, que aquela coisa parece lembrar um pouco o Dillon Brooks, que hoje em dia o Dillon Brooks ele deu uma evoluída, ele deu uma... Antes de você assistir ao Dillon Brooks no ataque, era aquele estresse, porque é aquele cara que pegava a bola e como se jogasse como se fosse um franchise player, né? Ele fazendo praticamente todos os arremessos do time. E você vê aquela coisa, tipo assim, você olhava ele iniciando o momento de arremesso e já ficava assim, putz, rebote. É meio Marcus Smart no Celtics, né, também, né? Isso, que tipo, isso, o Tatum isso, e o Jaylen Brown, isso. ele, não, pera aí, essa bola é minha aqui. Isso. E também você tem que pensar também que eles perderam o Nikhil, Alexander Walker, né, pro Atlanta Hawks, que, cara, foi... Tá jogando muito no Hawks. Ele carregou bastante nos playoffs, né, quando o Anthony Edwards ainda não conseguia entregar. Então, é meio que um time meio que estranho ainda, um time meio, pra mim, meio que estranho, assim, meio que ainda você não sabe ali qual que vai ser o fim desse time. Acho que é um time que ainda tá saindo ali dos escombros da troca pelo Rudy Gobert, né? Então... Sim. Que foi, assim, Rudy Gobert, porra, bom jogador, né? E eu acho que encontrou algum sucesso no Minnesota Timberwolves, mas não dá pra retroativamente dizer que foi uma boa troca. Foi uma péssima troca. Só acabou que não foi, tipo, um desastre de proporções bíblicas, né? Como parecia em determinado momento. Matheus, muito obrigado pela sua participação. Sigam ele lá no @NBA do Povo. Alerta de spoiler, você provavelmente já segue. Cara, brigadão, Feliz Natal, boas festas pra você e tudo de bom pra você e pra sua família. E um grande abraço. Você tá mutado, mas ele desejou um Feliz Natal pra vocês também. Eu fiz aí pela leitura labial. Foi isso mesmo.
Fiz a leitura labial do Matheus. Matheus, muito obrigado. Muito obrigado a vocês, ouvintes e espectadores. O podcast Cara dos Esportes volta agora na sexta-feira com um programa sobre NFL exclusivo para apoiadores e membros do canal. Segunda-feira estaremos ao vivo no estúdio falando sobre tudo da rodada da NFL. Myles Garrett vai bater ou não vai bater o recorde, Matheus, do seu Cleveland Browns? Tem que bater pelo menos isso, né? Precisa de um sec pra bater o recorde agora. Então, pelo menos isso, né? Depois de o trauma de Long Gabriel, o trauma Kevin Stefanski, o trauma Special Teams. Tem pelo menos isso. É a única forma de salvar a temporada do Cleveland Browns. Pelo menos não tem como, né? O Cleveland Browns vai ter o defensor do ano e o calouro defensivo do ano, então tem isso pelo menos pra seguir em frente. Então um grande abraço a todos. Tchau.